Olá, boa noite a você, meu irmão e minha irmã, que já está entrando aqui para o nosso terceira aula do nosso mini curso Tradiciones Custodes sobre a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Você é nosso convidado. Você agora, por favor, envie esse link do nosso encontro de hoje para os seus amigos, as pessoas da sua paróquia, que trabalham na pastoral de liturgia, para que a gente possa chegar a muitas pessoas. Como disse Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Se queremos aprofundar o amor pela Sagrada Liturgia, nós precisamos aprofundar no seu conhecimento. E hoje, na nossa terceira noite de mini curso, você é nosso convidado a aprofundar nessa riqueza que é a Sagrada Liturgia, tomando como foco de reflexão o moto próprio do Papa Francisco, Tradiciones Custodes. Então, por favor, envia esse link para outras pessoas e que assim a gente possa fazer desta noite um grande encontro, um grande momento para a nossa arquidiocese de reflexão litúrgica. Você é nosso convidado. Então, sinta-se acolhido. Meu boa noite a cada um de vocês que já se encontram conosco aqui e estão falando no nosso chat. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Marcinha, lá de São Pedro e São Paulo, de Ibiri 2, Santa Rita, já está conosco. Seja bem-vinda, Marcinha. Tereza Holanda, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui da Forania Centro. Por favor, coloque seu nome e a sua forania, o nome de sua paróquia, o nome de sua forania, para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Flaviana Mendes também, boa noite, seja bem-vinda. Eduardo Costa também, que já se encontra conosco. Sejam todos bem-vindos. Maria do Socorro Nóbrega, também, bem-vinda, Maria do Socorro. Com grande alegria, estamos aqui reunidos. Eduardo, que é da paróquia Menino Jesus de Praga. Miriam Gomes, da Diocese de Petrópolis. Seja bem-vinda, Miriam. Assim como todas as outras 2 noites que se passaram, nós vamos realizar hoje também, em parceria com a Livraria Paulus, alguns sorteios ao final da nossa live. Então fique atento, porque daqui a pouco nós vamos colocar o link onde você pode fazer a sua inscrição para participar do sorteio ao fim da live, tá certo? Então vamos agora repassar esse link para que mais pessoas possam estar conosco. Um tema tão importante que nós vamos conversar hoje com um convidado especial. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, mas já quero adiantar que é um convidado de honra que a nossa pastoral de liturgia tem a satisfação de acolher nessa noite de hoje para refletir com a gente a reforma litúrgica. Quero acolher também Paulo César de Medeiros, que é da Diocese de Patos, paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em São Mamede. Marileide Lima, da paróquia Maria Mãe de Deus, sejam bem-vindos. Gorete, da Santo Antônio do Menino Deus. Deixa eu ver mais alguém aqui. José Pedro, da Santo Antônio do Menino Deus também, Jardim Cidade Universitária. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de reflexão. Por favor, coloca o seu joinha aqui no nosso vídeo, tá bom? Para que a gente possa alcançar e impulsionar ainda mais o nosso mini curso e o canal da nossa arquidiocese, tá certo? Dentro de alguns instantes, nós vamos dar início à nossa hoje. Meu boa noite também para todos vocês, em nome da nossa Arquidiocese da Paraíba, da coordenação de pastoral, na pessoa do nosso coordenador, Monsenhor Ivônio, também do Padre Liginaldo Miguel, assessor eclesiástico da nossa pastoral de liturgia, esse mini curso que é
uma parceria entre a Arquidiocese da Paraíba, o Centro de Estudos Teológicos Imaculada Conceição e a nossa Pastoral de Liturgia, também contando com o apoio da Livraria Paulo. E você é o nosso grande convidado para participar dessa noite. Quero acolher também mais algumas pessoas que estão entrando, como Verônica Madruga. Paz e bem, Verônica. Ela é da Paróquia de São José, faz parte do setor família aqui da nossa arquidiocese. Seja bem-vinda, Verônica. Também Felipe Queiroga. Boa noite, Felipe. Sejam todos bem-vindos. Nessa noite de hoje, nós vamos acolher para fazer a reflexão sobre o moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, Dom Jerônimo. Dom Jerônimo, ele é monge beneditino do mosteiro de São Bento, em Olinda. Ele é doutor em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo de Roma, é mestre em Sagrada Teologia com especialização em Liturgia Pastoral pelo Instituto de Liturgia Pastoral de Santa Justina, em Pádua. Ele também é professor, dá aulas aqui no nosso seminário Imaculada Conceição. Então, é um grande parceiro já da nossa arquidiocese e que hoje se dispõe a estar conosco para refletir sobre o moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes. Uma boa noite também ao nosso diácono Marinaldo Soares, que já se encontra conosco. E sem mais delongas, gostaria de convidar agora o Dom Jerônimo para que ele possa dar início a essa reflexão no terceiro dia, na terceira noite do nosso mini-curso Traditionis Custodes. Seja bem-vindo, Dom Jerônimo. Boa noite, Glauber. Boa noite a todos os que nos prestigiam nessa noite, terceira noite do nosso mini-curso intitulado Traditionis Custodes, sobre o moto próprio do Papa Francisco, que trata sobre o uso da liturgia romana antes da reforma de 1970. Quero também cumprimentar os amigos aqui do Recife, de Olinda, os amigos que estão espalhados pelo Brasil. Cumprimentar também Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo, né, da Arquidiocese da Paraíba, que dá todo o apoio e incentiva essas iniciativas. Dizer que me sinto em casa não só porque faço parte do corpo docente do Seminário Imaculada Conceição, mas porque sou filho da Arquidiocese da Paraíba, na paróquia São João Batista, é a minha paróquia de origem, aí na Paraíba, no Costa e Silva, e também fiz um percurso, estudei filosofia no Seminário Imaculada Conceição. É sempre um prazer, me sinto muito em casa. Quero dizer que concluir esse minicurso não é uma tarefa muito fácil, depois que nós tivemos a participação de duas pessoas que eu considero duas pessoas muito inteligentes, estudiosos realmente aplicados, o padre Moisés, um doutorando em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, e o padre Liginaldo, né, prata da casa, um mestre em Sagrada Liturgia. Considero-os estudiosos, primeiro porque o padre Liginaldo fez a sua tese de mestrado comigo e foi, assim, um dos meus alunos brilhantes, né? E o padre Moisés não é meu doutorando, mas eu estou na comissão também que avalia a sua proposta de tese de doutorado e também se demonstra realmente uma pessoa brilhante, um estudante brilhante. Antes de adentrar no tema propriamente dito, eu devo confessar publicamente que às vezes não me sinto muito à vontade quando nós tratamos de temas assim, de liturgia, embora essa seja a minha área de pesquisa, como foi dito,
a minha especialidade, sou doutor nessa área, pelo simples fato que essa tem sido uma área em que todo mundo, de repente, se torna doutor. Né? Assim, todo mundo tem uma opinião, todo mundo entende absolutamente tudo de liturgia. Isso não só os outros colegas das outras áreas. Então, nós vemos gente que é do ramo de direito canônico, aí de repente se torna doutor em liturgia, moralista, de repente sabe tudo de liturgia, etc. Como também gente que não é nem da área de teologia, de repente se apresentam como doutores em liturgia. Então, às vezes chega a ser desgastante começar alguma espécie de diálogo. Mas, tudo bem, faz parte do nosso ministério pastoral também tentar esclarecer esses pontos. Passemos, então, ao nosso objeto e ao nosso objetivo desta noite. Eu gostaria somente de ressaltar que a minha fala é basicamente aquilo que eu escrevi recentemente no último número de revista de liturgia, o último número de revista de liturgia das Pias Discípulas, traz como artigo principal exatamente a volta ao Concílio Vaticano II, Traditionis Custodes, é o artigo que traz o conteúdo daquilo que eu vou me expressar. Embora hoje também eu já soube que durante essa noite serão sorteados textos da Traditionis Custodes, nós também o encontramos impresso na revista de liturgia, a partir da página 11, nós encontramos também o motu próprio na íntegra. Bem, no dia 16 de julho deste ano, festa litúrgica da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, o Papa Francisco, como é do conhecimento de todos, creio, emanou um decreto em forma de motu próprio intitulado Traditionis Custodes, que nós podemos traduzir como guardiões da tradição. Né? Guardiões da tradição, uma tradução literal do título dado ao Papa desse motu próprio. Esse motu próprio versa ou trata especificamente, o subtítulo diz isso, sobre o uso da liturgia romana antes da reforma de 1970. Então, o motu próprio já o próprio subtítulo do motu próprio indica o seu conteúdo. Ora, obviamente se trata de um tema polêmico, né? De um tema muito polêmico, de modo que uma apresentação ou análise desse motu próprio precisa fugir de 3 perigos fundamentais. O primeiro perigo, na leitura de todo e qualquer documento, no que diz respeito à liturgia, o primeiro perigo é o do reducionismo legalista. É o que nós temos visto girar na internet com canonistas, né, ou com amadores do direito canônico, né, reduzindo tudo ao legalismo. O que pode, o que não pode, quem tem autoridade para fazer isso, quem não tem autoridade para fazer isso. Nós vemos até gente destituindo o Papa da autoridade de chefe supremo da Igreja, quando não de chefe supremo do rito romano. É um perigo para evitar-se. O segundo perigo é o negacionismo histórico. Então, foi de fundamental importância os 2 dias que nós tivemos, a apresentação da reforma litúrgica do Concílio de Trento,
o que levou na primeira noite e o que levou o Concílio Vaticano II a desejar uma reforma geral da liturgia na segunda noite. Negar fatos históricos não é sabedoria. Aí a gente cai no problema do idealismo, no problema idílico, né? No sonho de um passado inexistente. Então, é para se evitar o negacionismo histórico. E o terceiro elemento que se deve evitar, eu chamo de mitologização espiritualística das normas. Ou seja, é uma leitura espiritual descabida das normas que são obra da igreja, porque na liturgia existe uma parte que é divina, que é intocável, mas sendo também uma ação humana, a liturgia é também uma ação humana, aquilo que é humano é mutável, reconhece o concílio. Que remédio, então, aplicar para evitar cair nesses três perigos ou nessas três armadilhas? Creio que o remédio seja a lei da complexidade. Portanto, a gente precisa dar uma olhada de forma complexa no documento. Então, a partir da história, da teologia, da ritologia, etc., ler esse documento. E é interessante porque os que já tiveram acesso, os que já se interessaram de ler, é exatamente esse o ponto de partida do Papa Francisco. O Papa Francisco começa o Traditionis Custodes falando indiretamente da complexidade da unidade. Atenção, complexidade não é sinônimo de como se poderia dizer, de complicação. Uma coisa que é complexa não quer dizer que é complicada. Né? Então, ele começa falando do triamunera, ou seja, a complexidade que faz a unidade da função episcopal do bispo na sua diocese. Isso porque o Papa Francisco tem em mente evitar o reducionismo do ministério episcopal a três coisas, a três grandes perigos também. É o perigo da burocracia, que aí é o discurso do Papa Francisco desde o início do seu ministério, que o bispo não é um burocrata, que com a caneta faz uma lei atrás da outra. Evitar o perigo da teocracia, que agir como se fosse a divindade, por isso a necessidade da colegialidade, e, finalmente o despotismo. Evitar esses três perigos de reducionismo do episcopado. Portanto, para ajudar a leitura do motu próprio, é necessário, segundo o meu ponto de vista, perceber o contexto, do contexto passar ao pré-texto, para então conseguir uma leitura global do texto. Ora, o nosso contexto já foi bastante desenvolvido nas duas noites anteriores. Eu me atenho somente a alguns detalhes, chamo a atenção para alguns detalhes do processo histórico que nós vimos e procuro sublinhar um aspecto fundamental, que é o aspecto do livro litúrgico como modelo da praxis. E esse contexto e o seu pretexto, ele tem três elementos ou três fases que eu julgo fundamental e necessária à compreensão. Primeiro, ver o período fundamental do desenvolvimento do rito romano, quando se pressupunha o rito. A segunda fase, que é a fase da remoção ritual, que corresponde praticamente ao período histórico que antecede o Concílio de Trento, sucede ao Concílio de Trento.
e o período da reintegração ritual, que se dá com o surgimento do movimento litúrgico, como foi exposto ontem pelo padre Liginaldo, o Concílio Vaticano II e o grande desafio do pós-Concílio Vaticano II. Então, o período da pressuposição ritual é o período que corresponde à Idade Antiga, ou à Idade de Ouro da liturgia, ou à Idade Patrística da liturgia, nós poderíamos dizer. E o que resume essa forma de pressuposição ritual é exatamente um axioma, ou uma verdade irrefutável, cunhado no V século, por muito conhecido, Próspero de Aquitânia, que diz claramente que a lei da oração estabelece a lei da fé. Esse axioma nós conhecemos como lex orandi, lex credendi, que diz basicamente que nós cremos como rezamos. Ou seja, é a forma de rezar quem diz como devemos crer, e não o contrário. Não é a forma de crer que diz como devemos rezar, mas exatamente o contrário. Dentro da teologia dos padres da Igreja, é claríssimo, e não tem nenhuma discussão com relação a isso. Quando nós pensamos, por exemplo, a Santo Ambrósio, quereis saber o que é a Eucaristia, deveis andar na igreja, ver o que faz o sacerdote, ouvir o que ele diz. Aquilo é a Eucaristia. Quereis saber o que é o batismo, deveis ir à igreja, ver o que faz o sacerdote, ouvir o que ele diz. Aquilo é batismo. Ou seja, é a forma celebrativa, é a liturgia quem nos ensina o que crer. De tal modo que a liturgia, ou esse axioma, se torna um paradigma, tanto daquilo que veio antes da sua formulação, como aquilo que vem depois. Esse é o período não somente dos pais da liturgia romana pura, mas também é nesse período, a partir dessa ótica, onde a liturgia ensina a igreja, ou diz à igreja no que crê, que nascem os textos fundamentais, tanto da liturgia do Oriente quanto do Ocidente. Ora, com o declínio do período patrístico no VIII século, o batismo da filosofia aristotélica e o advento da grande escolástica, nós temos uma mudança radical de paradigma. O rito é removido. Se passa, então, da lexio, ou da observação ritual, que tem a Sagrada Escritura como fonte, é da Sagrada Escritura e do rito que nasce a pergunta, e na Sagrada Escritura e no rito se encontra a resposta da pergunta, para um outro método, que é o da questio. Ou seja, uma formulação teórica do problema teológico que vai usar instrumentalmente a Sagrada Escritura e, consequentemente, a Sagrada Liturgia para dar uma resposta que já está pré-determinada, pré-definida. Sagrada Escritura e Sagrada Liturgia passam a ser, então, instrumentais e não mais fonte de teologia. Isso corresponde à remoção do rito. Ora, com esse processo, lentamente se abre o espaço para a remoção do rito como fonte e, consequentemente, a liturgia passa a ser vista como cerimônia e não mais como liturgia, passa a ser vista como cerimônia, e sendo uma cerimônia, precisa ser regida por leis externas e não por suas leis internas. E os sacramentos que, na lógica dos padres, eram entendidos, compreendidos e estudados na igreja, passam a ser ensinados nas universidades e são reduzidos não mais ao rito, mas são reduzidos à matéria, forma e ministro.
para se ter um sacramento, ou para se conhecer o sacramento, basta saber qual a matéria do sacramento, a forma e o ministro. É uma redução acadêmica, noética, no sentido de conhecimento empírico somente, do que seria os sacramentos. Nós sabemos, como foi explicado na primeira noite, que com a reforma protestante, a igreja precisou encontrar uma forma pública de manifestar a sua identidade. A forma pública que a igreja encontrou foi a da liturgia. E pela primeira vez na história, como nós vimos, foi confiada ao Papa, pela primeira vez na história foi confiada ao Papa, a publicação de livros litúrgicos para toda a igreja de língua latina, excetuando aqueles ritos que comprovadamente haviam mais de 200 anos de uso, como é o caso do rito ambrosiano. Também foi visto que, por imposição do tempo, escolheu-se para a missa uma única expressão dos vários ritos romanos que já se celebravam. Inclusive, dentro dos muros da cidade de Roma, já se celebrava nesse período ao menos 3, 4 ritos diferentes. Escolheu-se apenas um, que foi o rito da Cúria Papal do século XIII. Nesse rito, o modelo já não era mais a celebração comunitária, uma ação de toda a igreja local em torno dos seus pastores, bispos e presbíteros, como na igreja da Antiguidade e na igreja da Alta Idade Média, mas o da missa privada, da piedade pessoal do Papa ou do presbítero, do bispo. Uma missa sem assembleia, onde o sacerdote aparecia como o único ministro necessário para o oferecimento do sacrifício. Do ponto de vista do ponto de vista da composição do ritual do missal tridentino, nós podemos dizer que o livro é muito pobre, os prefácios reduzidíssimos. As orações geralmente vinham dos formulários do sacramentário gregoriano do VIII século, erroneamente atribuído ao Papa Gregório Magno. Nós sabemos que esse sacramentário, embora tenha o nome de gregoriano, é muito posterior ao Papa Gregório Magno, além dos muitos acréscimos ao santoral, às missas votivas e de Requiem, sem contar uma inflação de orações privadas chamadas de apologias, que não tinham nada a ver com o rito romano, mas que vinham exatamente do norte da Europa, com a influência franco-germânica no rito romano. Do ponto de vista do ordinário da missa, de autenticamente romano nesse missal, não restava senão a estrutura. E essa estrutura é inflacionada. Por exemplo, os ritos iniciais tinham sido inchados por orações privadas da parte do sacerdote, além de uma série de recitação de salmos, que eram os salmos de hora de tércia, que o coro rezava enquanto o padre se paramentava na sacristia. Desaparecendo lentamente o coro, o padre começou a recitar esses salmos, e esses salmos entraram a fazer parte dos ritos iniciais chamados as orações aos pés do altar. A liturgia da palavra tinha se tornado paupérrima. Uma leitura somente antes do Evangelho, reduzida unicamente ao Novo Testamento. Se lia o Antigo Testamento somente 3 vezes no ano. O Salmo responsorial reduzido a uma antífona e a um versículo. Não se fala nem de homilia, nem de oração dos fiéis. A liturgia eucarística não fazia nenhuma referência à oblação por parte do povo, contradizendo o próprio cânon romano, que fala que é o povo quem oferece juntamente com o sacerdote. O rito da paz era somente dado entre os ministros, o clero oficiante,
a comunhão dos fiéis era vista como uma eventualidade. Ocasionalmente se tinha a possibilidade de comungar durante a missa. E, finalmente, os ritos finais não concluíam a celebração, porque tinham os ritos finais e ainda tinha a leitura do Evangelho de São João, etc. Da participação da comunidade, geralmente, não se faziam acenos. Consequentemente, desapareceram completamente os ministérios, os leitores, por exemplo. Consequentemente, desapareceram também os livros dos leitores. Logo, o missal, chamado missal tridentino, tinha absolutamente tudo o que o padre precisava para ele sozinho celebrar a missa enquanto o povo assistia. Do ponto de vista ritual, o livro determinava absolutamente tudo o que o padre deveria fazer e dizer. O número de sinais de cruzes, as inclinações, genuflexões, hora de levantar os olhos, hora de baixar os olhos, a medida de abrir os braços, uma verdadeira camisa de força para quem celebrava a Eucaristia. No campo da reflexão teológica, o pai da metodologia, da teologia desse período da remoção do rito, é um dominicano chamado Melchior Cano. E segundo esse dominicano, a teologia tem 10 lugares, ou 10 fontes. E essas fontes são a Escritura, a tradição, a Igreja Católica, os concílios, a Igreja Romana, os teólogos escolásticos, os canonistas, a razão humana, a filosofia e a história. Ou seja, a liturgia, que na Igreja dos Padres era a fonte da vida teológica e da vida espiritual e sacramental da liturgia, com o Concílio de Trento desaparece completamente. E ela passa a ser instrumento e não mais fonte. Ora, as grandes descobertas dos fins do século XIX, ontem sublinhadas pelo padre Liginaldo, trouxeram à tona a necessidade de reintegrar o rito ou de dar ao rito, mais uma vez, o seu lugar de princípio. Foram as grandes descobertas dos textos teológicos e litúrgicos dos primeiros séculos da Igreja. Nesse contexto, então, se desenvolvem o movimento bíblico, o movimento patrístico e o movimento litúrgico que nós ouvimos falar ontem. A síntese de tudo isso foi a necessidade vital de reintegrar o rito para que ele pudesse restituir à Igreja, que agora passa a ser entendida como corpo místico de Cristo, aquilo que a Igreja tinha perdido ao longo dos séculos e que constitui o direito próprio da Igreja, direito divino da Igreja, ou seja, a participação ativa no mistério pascal de Cristo, um mistério narrado nas Sagradas Escrituras e atuado, não atualizado, porque o mistério não se desatualiza, mas atuado na divina liturgia por meio dos ritos e das preces. O resultado disso foi que Pio XII, já na década de 40, início da década de 50, planejou uma reforma geral da liturgia. E ele começou pela reforma do Tríduo Pascal, depois reformou a Semana Santa, restituiu ao sacramento da ordem a sua forma original, quando restaurou para a ordenação do bispo a oração mais antiga de ordenação que nós temos, que se encontra na tradição apostólica, escrita por volta do ano 215, não 1215, mas 215, portanto, no terceiro século. João 23, no mesmo ano da abertura do concílio, fez retoques
no missal chamado Tridentino, na expectativa de que o concílio, convocado recentemente, levasse a cabo a obra de reforma litúrgica promovida pelo concílio, promovida já iniciada por Pio XII. Em linhas gerais, então, o paradigma básico do Concílio Vaticano II não foi outro senão refontizar a vida da Igreja, ou seja, a urgente necessidade de voltar às fontes. E voltar às fontes implicava redescobrir o mistério pascal. E o mistério pascal, narrado na Sagrada Escritura, portanto, abundância de palavra de Deus, interpretado pelos santos padres, sagrada tradição, tendo o mistério pascal como a fonte primordial. Por isso, restitui a necessidade de restituir à liturgia seu papel fundante de norma da fé. Porque a única forma que existe na Igreja de fazer experiência do mistério pascal de Cristo é a liturgia. Não existe nenhuma outra forma na Igreja de se fazer experiência do mistério pascal de Cristo, senão através dos ritos e das preces. A Igreja agora já não é mais entendida como corpo místico de Cristo, mas é entendida como povo de Deus. Povo de Deus. A necessidade de voltar à liturgia, ela precisava, então, passar por uma reforma geral, com o fim de purificar aquilo que de humano, ao longo dos séculos, havia ofuscado o essencial e recuperar aquilo de valor teológico que ela tinha perdido, ou seja, a centralidade do mistério pascal. Daí a imposição dos padres conciliares que fossem revisados o quanto antes os livros litúrgicos, servindo-se para isso de peritos e consultando os bispos das diversas partes do mundo, Sacrosanctum Concilium 23. Os elementos basilares, então, para essa reforma era a recuperação da liturgia como cume e fonte de toda a vida da Igreja, Sacrosanctum Concilium número 10 e do número 12 ao número 13. A celebração comunitária deveria ter primazia sobre a celebração privada e a efetiva participação dos fiéis na celebração dos divinos mistérios. Consequentemente, ou seja, em decorrência dessa tríade, o retorno à ministerialidade de todo o povo de Deus, tanto clérigos como leigos. Daí a restituição dos ministérios de leitores, dos ministérios de acólitos, agora o ministério do catequista, etc. E de fundamental importância, a abundância de palavra de Deus. Ora, o número 50 de Sacrosanctum Concilium pediu que, ou melhor, decretou que o ordinário da missa fosse revisto imediatamente. E o verbo latino reconhecere pode ser traduzido por repensar. Portanto, o concílio pede que o ordo missae seja repensado. Pede não, decreta. Seja repensado. Ou quer dizer também revisar. Então, precisa ser revisado, inspecionado, correto, deve ser corrigido, alterado, com o objetivo de dar sentido e clareza às partes que compõem o ordinário da missa. Os ritos iniciais precisavam realmente voltar a ser ritos iniciais, não um aglomerado de coisas. A liturgia da palavra precisava voltar à abundância de palavra de Deus. A liturgia eucarística precisava voltar a ser eucaristia realmente, ação de graças. Os ritos de comunhão e ritos finais deveriam corresponder à sua identidade. Para isso, então, se fez obrigatório 3 elementos, ou se fizeram obrigatórios 3 elementos, verbos usados no número 50 de Sacrosanctum Concilium. Primeiro verbo, conservar. Conservar a substância dos ritos.
conservar a substância dos ritos. Segundo verbo, simplificar. Por exemplo, as complicadas insensações. Terceiro verbo, omitir ou suprimir os acréscimos inúteis ou as duplicações. Por exemplo, os inúmeros sinais de cruz que tinham sido acrescentados, duplicados, os inúmeros beijos do altar, etc. Finalmente, o verbo fundamental era restituir, de acordo com a antiga tradição dos santos padres, os elementos que se tinham perdido. Homilia, oração dos fiéis, abundância de palavra de Deus, comunhão sob as duas espécies, concelebração, língua falada, etc. Também para os outros sacramentos, o concílio impôs que se revisassem os livros. Concluída a revisão dos livros, o Papa, que era o único e é o único que tem autoridade para fazer, reconheceu, discerniu e decretou como sendo os únicos livros que, em continuidade com a tradição, contém a norma da fé da Igreja Católica de rito romano. Atenção, o Concílio Vaticano II não criou novos livros litúrgicos. É incorreto dizer que existe um novo missal, que existe um novo pontifical. Não. Ele reformou o missal, reformou o pontifical, reformou o ritual. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que é o princípio fundamental e óbvio disso. Ora, a doutrina do Concílio Vaticano II pertence também ela à venerável tradição da Igreja. A doutrina do Concílio Vaticano II é a última etapa da venerável tradição da Igreja. Qualquer livro litúrgico que foi publicado antes dele, não contendo a sua doutrina, não pode absolutamente conter a tradição da Igreja na sua totalidade, mas somente uma parte dela. Portanto, deficiente. Por isso, não pode expressar em plenitude a tradição da Igreja, mas somente parcialmente ou insuficientemente. Logo, o missal precedente, com toda a sua riqueza, é um missal incompleto e não expressa completamente a tradição da Igreja. Ora, diante dessa verdade, só existem duas opções. Ou negar essa verdade, ou ignorá-la voluntariamente. Negar essa verdade ou ignorá-la são princípios básicos que indicam a saída da comunhão eclesial. Para entender profundamente isso, nós precisamos conhecer, então, os livros que nasceram da reforma litúrgica. Infelizmente, esses livros são desconhecidos. Mas os livros que saem da reforma litúrgica, e eu vou falar do missal, porque é o mais evidente, eles têm 3 características fundamentais que faltam nos livros precedentes. Primeira característica: eles são autenticamente romanos, o que o missal precedente não é autenticamente romano. Certo? Não parcialmente como o missal precedente. Por quê? Porque eles recuperam todas as tradições romanas e, consequentemente, a tradição urbana papal, como também a tradição presbiteral romana, porque tem todos os sacramentários romanos autênticos, os puros sacramentários romanos autênticos. Enquanto o missal precedente só tem como base um sacramentário. Esse contém, ao menos,
os 3 autênticos e os que decorreram deles. Então, o atual rito romano, como nós o celebramos hoje, ele é autenticamente romano na compreensão verdadeira do termo. Sem contar que eles recuperam e espelham a genialidade da sobriedade romana. Fazem voltar à luz o verdadeiro sujeito do rito cristão, que é o povo de Deus reunido em torno dos seus pastores. Porque o modelo de missa não é mais o modelo de missa privada, como foi dito na primeira noite, mas a missa de todo o povo de Deus. Recuperam a dimensão doxológica e a dimensão epiclética, porque a igreja celebra no Espírito Santo, como atesta o venerável cânon romano, e retomam, então, retirando da obscuridade a centralidade do mistério pascal. Para terem uma ideia, o termo mistério pascal aparece somente 3 vezes no missal precedente. 3 vezes. Somente 3 vezes. Para dizer a verdade, 2. A terceira vez é repetição. Aparecem 2 orações e uma terceira oração é repetição de uma dessas orações. Então, para dizer a verdade, em todo o missal precedente, o termo mistério pascal aparece somente 2 vezes. No atual missal reformado, aparece mais de 27 vezes. Mais de 27 vezes. Só para nós termos uma ideia. Então, os livros reformados pelo Concílio Vaticano II são autenticamente romanos. O anterior, sinto muito, mas documentalmente tem essa falha. Falha para nós hoje, como foi bem explicado, na época do Concílio de Trento, era o ideal. Era o ideal. Depois os livros de hoje são excepcionalmente tradicionais. Por quê? Esses livros são os de sempre, porque eles escolhem desde as estruturas apresentadas pelas mais antigas fontes da liturgia. Quando nós lemos, por exemplo, a Didaquê, que é um documento contemporâneo aos apóstolos, ou quando nós lemos a narrativa da missa de São Justino no 2º século, e nós olhamos para o ordo de Paulo VI, é incrível como a liturgia atual é similar à liturgia celebrada nos tempos de ouro, digamos assim, da Igreja dos Santos Padres, além de recolher textos de todos os tempos, orações que são recolhidas dos textos patrísticos, dos textos pré-sacramentais, dos textos dos sacramentais, manuscritos e impressos, etc. E, finalmente, somente com os livros restaurados pelo Concílio Vaticano II, nós temos livros verdadeiramente católicos, no sentido que a palavra quer dizer, universal. Por quê? Porque, finalmente, nós temos livros enriquecidos de textos de praticamente todas as famílias litúrgicas ocidentais, da família ambrosiana, benevetana, galicana, celta, hispânica, monástica e orientais, tanto do ramo antioqueno quanto do ramo alexandrino, com todas as ramificações da liturgia oriental. De modo que nós temos, finalmente, livros verdadeiramente católicos para uma igreja católica. Sem contar que eles estão traduzidos, então, em todas as línguas. Ora, o pretexto do motu próprio do Papa Francisco é que depois do Concílio Vaticano II, o que não é novidade, um grupo de sectários, negando a doutrina do Concílio Vaticano II, renunciou também à reforma litúrgica, chegando a acusar o concílio de heresia. Não é nenhuma novidade, porque todos os concílios aconteceram isso, com o Concílio Vaticano II não poderia ser diferente. Ora, o princípio do Concílio Vaticano II não era mais o de condenação,
Mas o próprio João 23, na abertura do concílio, diz que a igreja é a esposa de Cristo, mãe e mestra, e prefere mais usar a persuasão do que o ferro da amputação. Então, a partir desse pensamento, os papas, Paulo VI, João Paulo II e o Papa Bento XVI, com o fim de acolher no seio da igreja aqueles que tinham se debelado ou rebelado contra o Concílio Vaticano II e que estavam ligados à forma litúrgica precedente, procuraram todos os meios para dialogar com esses grupos. O meio mais eloquente foi o motu próprio do Papa Bento XVI, de 2007, intitulado Summorum Pontificum, em que o Papa dava larga possibilidade de celebrar usando o missal precedente ao Concílio Vaticano II e chamando essa forma celebrativa precedente de forma extraordinária do rito romano. A carta que acompanha o motu próprio do Papa Bento diz que se realmente aparecessem sérias dificuldades, poderiam-se então procurar caminhos para encontrar o remédio e sanar essas dificuldades. Ora, apareceram dificuldades. O indesejado aconteceu. Por todo o mundo começaram a aparecer todo tipo de abusos. Tipo, o uso imoderado das edições precedentes a 1962, porque o Papa Bento tinha estabelecido como motu próprio que a forma do missal precedente tinha que ser aquela de 1962. Tiveram grupos que começaram a usar o missal de 1570, para nós termos uma ideia. Criou-se um vocabulário visivelmente anticonciliar, usando termos como reforma da reforma, chamando a forma precedente da missa como a verdadeira, negando que a missa, o ordo missa, que nós encontramos no missal do Concílio Vaticano II, não correspondia à verdade, ou chamando a forma precedente de missa de sempre, etc. Sem contar afirmações infundadas, insustentável de que o concílio e a reforma litúrgica tinham traído a tradição e a verdadeira igreja. Apareceu até um falso movimento litúrgico intitulado de beneditino, acusações de heresias contra o Papa e de sacrilégio contra a missa, desprezos e afrontas abertas aos bispos e às conferências episcopais, desagregação paroquial em detrimento de comunidades não eclesiais, etc. Além de uma série de trejeitos medievais que começaram a aparecer, especialmente entre os jovens. Tanta gente com corrente nos braços, correntes nas pernas. Deus me livre de ser acorrentado. Recitação de rosário durante a missa. Véus sobre vestidos decotados, meninas vestindo-se como minha avó, loucuras. E o que é pior, uma identificação desses fiéis, mais com as doutrinas e o modo de viver e de celebrar, portanto de crer, com os grupos cismáticos e sectários que negam sistematicamente o Concílio Vaticano II, do que com o resto do universo católico. Então, para pôr remédio a essa grande bagunça institucionalizada, o Papa Francisco escreveu um motu próprio intitulado Traditionis Custodes. Uma olhada no texto. O texto do Papa Francisco responde a uma determinação, inclusive, do Papa Bento XVI, que depois de um certo tempo de experimento do uso do missal precedente, se fizesse uma avaliação. E a avaliação demonstrou que se teve mais danos à igreja do que ganhos.
mais danos do que ganhos. Certo? Então, o Papa Francisco decreta não ser possível reconhecer o rito romano senão nos livros promulgados pelo Concílio Vaticano II, e que estes, portanto, os livros promulgados pelo Concílio Vaticano II, diz expressamente o artigo 1º do motu próprio, são a única expressão da lex orandi da Igreja. E declara que unicamente o bispo diocesano tem autoridade para autorizar o uso do missal romano de 1962 na sua diocese, seguindo as orações da Sé, seguindo as orientações da Sé Apostólica, diz o 2º artigo. O 3º artigo é o mais desenvolvido do texto, norteia então o comportamento dos bispos em face à questão. A primeira função do bispo, recorda o motu próprio, é pastoral. Então, antes de decretar, o bispo deve verificar as intenções dos grupos existentes no seu território, para se certificar se estes grupos não excluem a validade e a legitimidade da reforma litúrgica. E avaliar se as paróquias pessoais destinadas a estes fiéis são realmente úteis para o seu crescimento espiritual. Somente depois disso, ou seja, em segundo plano, entra a função de legislador. Primeiro, o bispo é pastor, é custodes, né? É guardião da tradição. Depois, ele é legislador. Então, é função dele, se necessário, precisar o lugar e as datas em que serão permitidas as celebrações, contanto, atenção, que não sejam em igrejas paroquiais. Não podem acontecer nas igrejas paroquiais. E depois as leituras devem ser feitas na língua vernácula e não em latim. O bispo não deve autorizar a criação de novos grupos e nomear para o exercício desse ministério sacerdotes que, além da competência técnica, ou seja, que conheçam realmente a língua latina, tenham um sincero e verdadeiro desejo de desenvolver uma pastoral. Além do mais, os padres que já estão empenhados nessa obra precisarão de uma autorização formal do bispo para continuar a desempenhar esse ministério, e os que foram ordenados depois da promulgação do motu próprio deverão, antes de tudo, apresentar um pedido formal ao bispo diocesano. Esse, por sua vez, não poderá conceder sem antes consultar e receber a autorização da Santa Sé para dar a permissão para que esse padre use o missal precedente à reforma litúrgica. Finalmente, nos últimos artigos, o artigo 6 e 7, o Papa restitui a autoridade em matéria de liturgia aos dicastérios deputados a isso, ou seja, a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos e a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Vida Apostólica. E o último dos artigos, o 8º, revoga, atenção, revoga, cito textualmente, todas as regras, instruções, concessões e costumes anteriores que não se enquadram nas disposições de tradiciones custodes. Alguns elementos fundamentais da carta que acompanham o motu próprio. Primeira coisa é que o Papa recorda que são 2 os objetivos dessa possibilidade de uma ulterior concessão ao uso do missal precedente. O primeiro é disponibilizar mais um tempo àqueles que realmente precisam dele para retornar ao rito romano. Ou seja,
claramente, o Papa diz que quem celebra com o missal precedente não celebra o rito romano. E o segundo objetivo é interromper a ereção de novas paróquias pessoais que estão ligadas mais ao desejo e à vontade particular de presbíteros que à real necessidade do povo santo de Deus. Lembra ainda que quem deseja com retidão de coração celebrar com devoção, segundo a antecedente forma, não terá dificuldade em encontrar no missal romano reformado segundo a mente do Concílio Vaticano II todos os elementos do rito romano, em particular o cânon romano, que constitui um dos elementos mais caracterizantes do nosso rito. Sobretudo, prossegue o Papa, porque as celebrações litúrgicas, recordando o Sacrosanctum Continuum 26, não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, e essa é sacramento de unidade. Entre outras coisas, citando a Dei Verbum, o Papa recorda se é verdade que o caminho da Igreja deve ser entendido no dinamismo da tradição que remonta aos apóstolos e se desenvolve na Igreja sob o auxílio do Espírito Santo, desse caminho, o Concílio Vaticano II constitui a etapa mais recente na qual o episcopado católico se colocou em escuta para discernir o caminho que o Espírito Santo indicava à Igreja. Inúmeras vezes, o Papa retoma a doutrina do Concílio Vaticano II e lembra que os bispos são, nas suas dioceses, princípio de unidade, da catolicidade da Igreja. Finalmente, sublinha o Papa que é dever, sobretudo dos bispos, operar para que se torne ou se volte a uma forma celebrativa unitária, o que diversamente coloca sempre em risco a unidade interna da Igreja e fere um princípio basilar da nossa profissão de fé. Creio na Igreja una, santa e católica. Concluo com algumas observações práticas ou concretas, considerações finais. Do ponto de vista da pastoralidade do episcopado, o Papa lembra que, apesar de ser da competência do bispo legislar, o bispo precisaria, na sua diocese, de uma grande capacidade de escutar a sua igreja, escutar o mecanismo da colegialidade, da sinodalidade eclesial, para norteá-lo no discernimento a respeito da vida litúrgica da porção do povo de Deus que a ele foi confiado. Visto que a sua pastoral não deve tratar-se de um pequeno grupo ou somente, não, mas está em jogo toda a vida da sua igreja local. Então, para evitar o favoritismo de um grupinho ou daquele grupinho, deve-se ouvir toda a igreja. É esse o critério que o Papa tem usado no exercício do seu ministério petrino. Do ponto de vista da efetiva restituição do rito como lugar teológico, exige-se um ato de humildade da parte do sujeito da celebração para se deixar moldar pelo próprio rito, sem impor ao rito regras externas. Do ponto de vista da linguagem, eu queria então sublinhar 4 pontos. Desculpem, 4 pontos do vocabulário que precisam ser abandonados ou restituídos a quem de direito. Por exemplo, a missa de sempre. Ora, sempre é uma categoria de tempo que pode ser lida ao singular, pessoal. Então, para mim, pessoalmente, uma coisa de sempre é aquilo que eu tenho na minha memória. É sempre na minha memória. Como também pode ser alguma coisa plural,
Então, histórico. Em ambas as situações, para que tal categoria de sempre seja verdadeira, ela tem obrigatoriamente que envolver o presente. Caso contrário, ela pertence simplesmente à categoria de passado, próximo ou distante. Então, para ser a missa de sempre, tem que ser essa. Porque se foi aquela, é do passado. O sempre envolve o presente. Se não, é só coisa do passado. Um outro termo da linguagem que foi muito usado é versus delma, versus populum, ou voltados para o Oriente. A categoria, então, a questão deve ser submetida à categoria do símbolo. Atenção! Cristo é o Oriente. Cristo é o Oriente, mas o Oriente não é Cristo. Cristo é o verdadeiro Oriente, mas o Oriente cósmico não é Cristo. Ora, quando o gesto perde a verdade significante, ele não é mais simbólico, ele é alegórico. É nesse percurso do alegorismo, então, que vai surgir a cruz. A cruz não aparece para substituir o significante do símbolo, o Oriente cósmico, mas aparece para indicar o Oriente cósmico. Portanto, pertence à categoria do sinal, não do símbolo. O povo batizado e crismado, congregado em assembleia, realmente corpo de Cristo, é símbolo, presença real de Cristo, é a primeira forma de presença real de Cristo. Portanto, olhar para a assembleia não é olhar para pessoas, mas é olhar para o corpo de Cristo. E a assembleia reunida é simbolicamente, a sua força simbólica é maior do que a força da cruz, porque a cruz é somente sinal indicativo, enquanto a assembleia é realidade agente, operante, viva e pulsante do corpo de Cristo. Terceiro elemento, o latim como língua sacra. Esse conceito é insustentável, porque trai a missão da igreja de anunciar o evangelho em todas as línguas, como se disse em Pentecostes. E lembramos que a prerrogativa de sacralidade que foi dado ao latim, no Concílio de Trento, não tem fundamento teológico. O próprio Concílio de Trento, na sessão 22, do dia 17 de setembro de 1562, no seu capítulo 8º, disse que o uso da língua latina estava ligado à oportunidade e não à sacralidade. Era oportuno, naquele momento, manter a língua latina no culto para diferenciar-se da missa alemã, que já era em língua falada, ou em alemão. Não porque a língua latina contivesse alguma mágica de sacramentalidade. Isso é ideologia. Finalmente, forma extraordinária. Quando nós colocamos o termo extraordinária à prova do rito, essa expressão é completamente cancelada, porque é insustentável. As três prerrogativas fundamentais do rito são transgressão, canonicidade e repetitividade. De modo que, somente em relação ao cotidiano, todo rito é transgressivo, é suspensivo. Portanto, em si mesmo, todo rito é extraordinário. Não existe um rito ordinário. Dar a um rito uma forma extraordinária é redundante. Todavia, para ser rito, ele precisa de regularidade, de repetitividade. Então, ele é também ordinário ao mesmo tempo. Portanto, não pode se enquadrar na categoria de extraordinário. Se ele se enquadra na categoria de extraordinário, ele vai necessariamente transformar-se em ordinário. De modo que nós teríamos duas formas ordinárias de um mesmo rito. Impossível.
concluo dizendo que o que move o Papa Francisco, além do senso de profundo respeito pelo Concílio Vaticano II, não é o compromisso com o individualismo ou com grupos particulares, mas a unidade do corpo de Cristo, segundo a oração testamento de Jesus Cristo. Que eles sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. E isso somente a liturgia pode efetivamente operar na vida da igreja. Muito obrigado. Obrigado, Dom Jerônimo, pela sua belíssima reflexão, sempre trazendo muito conteúdo para a gente de uma maneira bem simples de compreender. Esse moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, ele coloca em questão um ponto que ultimamente vem sofrendo muitas críticas na internet, a gente pode ver, né? São muitas as pessoas, inclusive quando eu estava enviando o convite para participar desse nosso mini curso também, acabamos recebendo de algumas pessoas questionamentos acerca desse tema da Traditionis Custodes. Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de pedir ao Senhor que pudesse nos explicar, mais uma vez, aquilo que o Papa Francisco coloca já no início da sua carta sobre o rito de Paulo VI ser a expressão da lex orandi da Igreja, traduzindo para o nosso povo o que significa essa forma, essa lex orandi como forma de expressão da vida da Igreja. Como eu disse, o Concílio Vaticano II restituiu ao rito o seu lugar de fonte. Quando a Sacrosanto Concilium diz, número 48, que a liturgia é cume e fonte da vida da Igreja. Certo? A liturgia é cume e fonte da vida da Igreja. Ora, a doutrina do Concílio Vaticano II, tipo Igreja, povo de Deus, Igreja feita de ministérios, né? A redescoberta do mistério pascal, a redescoberta da centralidade da palavra de Deus, o método teológico ad fontes, a redescoberta dos santos padres, etc. O método do Concílio Vaticano II implica necessariamente uma forma celebrativa que não somente corresponda a esse método, mas faça com que no cotidiano da vida da igreja, os filhos da igreja possam beber dessa fonte perene. A forma precedente não contempla esses elementos, portanto, ela é incompleta, é carente, não é má em si mesma, mas porque pertence a um passado, não contempla o presente histórico e teológico do método do Concílio Vaticano II. Portanto, uma forma incompleta, ela é parcial. Somente, a lógica é perfeita, somente os livros saídos, né, reformados pelo Concílio Vaticano II, podem transmitir aquilo que é próprio do rito romano. Nenhum outro livro pode fazer isso. É lógico. Quer dizer, não precisa de nenhuma genialidade, nem precisa fazer um doutorado lá em Santo Anselmo, em Roma ou em qualquer lugar, para entender essa lógica. Perfeito, Dom Jerônimo. Nós temos aqui agora uma pergunta que Rosana Souto está nos fazendo. Ela diz assim: como fazer conhecer ao povo de Deus a dimensão teológica e o mistério pascal vivido na liturgia? A nós leigos, como povo, parece que compreendemos mais as normas do que o próprio mistério.
Ô, Rosana, nós vivemos num mundo do imediatismo, certo? A internet, meios de comunicação nos dizem que todas as coisas elas são automáticas. A gente aperta um botão e as coisas acontecem. Não é assim que a gente faz com o computador. A gente quer saber de uma notícia, né? A gente aperta um botão, de repente a gente sabe de notícias de todo o mundo. Ora, a vida não é assim. Isso é virtual, isso não é real. O real nos ensina a vida. Por exemplo, ninguém é concebido hoje à noite, né, na relação entre marido e mulher, e nasce amanhã de manhã. Né? A gestação precisa de 9 meses para... Né? Veja, o Concílio Vaticano II é um grande evento, né, um sopro do Espírito Santo na Igreja, que aconteceu somente há pouco mais de 50 anos. Nós viemos de uma mentalidade de quase 1000 anos de remoção do rito, de teologia litúrgica, né? Quase 1000 anos de remoção do mistério pascal. É praticamente impossível que em 50 anos isso seja recuperado. Para dizer a verdade, o Papa Francisco é o primeiro Papa do Concílio Vaticano II. João Paulo II é precedente ao Concílio Vaticano II. Bento XVI é precedente ao Concílio Vaticano II. O Papa Bergoglio é o primeiro Papa do Concílio Vaticano II. Também os presbíteros precisam descobrir o que celebram. Quando os presbíteros eu digo bispos, padres, diáconos, ministros extraordinários da palavra, ou ministros da palavra, todos aqueles que presidem as celebrações eucarísticas, as celebrações litúrgicas, precisam descobrir em primeiro lugar eles. Depois nós precisamos conhecer os livros litúrgicos que nós temos nas mãos. Nós não conhecemos. Né? Não conhecemos. Depois nós precisamos assumir algumas verdades com relação ao livro litúrgico, por exemplo, que o missal não é o livro do padre. O missal é o livro da igreja, que o padre ou o ministro, o presbítero, usa para presidir a comunidade, a assembleia litúrgica. Mas o desconhecimento do livro litúrgico, o desconhecimento da dinâmica ritual, o desconhecimento do que celebramos, faz com que não percebamos o mistério pascal que se esconde, se revela no próprio rito. E o que é pior, nós ainda temos uma mentalidade antiga de que liturgia é uma série de normas que a gente tem que cumprir. Né? A gente vai dar um curso de liturgia, todo mundo só quer saber o que pode e o que não pode fazer. Né? Assim, a gente fala 1 hora da teologia litúrgica, do mistério pascal, aí a pergunta que vem no fim, se deve fazer ou não inclinação para o ambão? Se deve colocar a mão assim ou a mão assada? Né? Nós ainda pensamos a liturgia como cerimônia, e não pensamos liturgia como participação no mistério pascal de Cristo. Como é que eu entendo, então, o mistério pascal de Cristo, para resumir a pergunta de Rosana? Eu só vou entender o mistério pascal de Cristo quando eu entender que, quando eu caminho, eu sou o povo de... Quando eu caminho na procissão, eu sou o povo de Deus em marcha. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu sou o povo de Deus que está dialogando com o Senhor. Quando eu participo da comunhão eucarística, eu sou a esposa de Cristo que entra em unidade com o seu esposo. Quando eu perceber que o que eu faço é participação no mistério pascal de Cristo, e não uma série de regrinhas que eu tenho que fazer, cumprir, e pensar que cumprindo aquelas regrinhas, eu fiz tudo. Aquelas regrinhas são só o suporte para que eu participe bem do mistério pascal de Cristo, que se revela através dos ritos e das orações.
Nós temos aqui também, Dom Jerônimo, um comentário que a Marcinha nos deixou. Ela diz assim: uma triste realidade de nossa comunidade cristã é desconhecer ou não se dar a conhecer o missal, o preparar a celebração mecânica e de forma separada. O senhor havia falado que o missal ele não é o livro do padre, e sim o livro da comunidade. Nós usamos hoje a segunda edição do missal e recentemente foi dito que será publicada a terceira edição do missal romano aqui no nosso país. O que o senhor poderia nos dizer sobre, primeiro, a importância do missal para a vida da nossa comunidade cristã e depois sobre essa nova edição do missal romano? Essa observação de Marcinha, né? Isso. É importantíssima. Se a comunidade já tem uma equipe de celebração, uma equipe que prepara a celebração, o que ela deve fazer como gesto, sinal, como símbolo do seu caminho formativo é abrir mão, na preparação da celebração, abrir mão de folhetos, de subsídios, por melhores que sejam os subsídios, abrir mão de tablet, abrir mão de celular, abrir mão de computador e levar para a reunião de preparação da liturgia os livros litúrgicos, o missal romano, o lecionário, e preparar a liturgia com os livros com os quais se celebra. Isso é de fundamental importância. E a terceira edição do Missal Romano, né, ela já não é tão nova assim. Na verdade, ela é de 2002, né, com uma segunda impressão em 2008. Somente agora, finalmente, ela consegue chegar ao seu termo como tradução para a nossa língua, para o português do Brasil, no caso. Né? Essa terceira edição traz novidades muito mais no santoral, por exemplo, um número grande de santos entraram no calendário romano geral depois da segunda edição de 1983, edição portuguesa de 1983, alguns elementos rituais, por exemplo, na Semana Santa, ou melhor, no Tríduo Pascal, na Sexta-feira Santa, tem a possibilidade de se cantar o Stabat Mater durante a adoração da cruz, mas principalmente a Instrução Geral do Missal Romano, que já está publicada no Brasil, ela sofreu modificações, inclusive o acréscimo de um capítulo, o 9º capítulo da Instrução Geral do Missal Romano, que trata das adaptações que competem às conferências episcopais e ao bispo diocesano, é uma grande novidade nessa nossa terceira edição típica do Missal. Mas a estrutura do Ordo Missae, por exemplo, é mesma. Acabamos de falar, então, sobre a importância do missal. A Sacrosanctum Concilium, no número 24, fala que a Sagrada Escritura ela desempenha um papel primordial na celebração litúrgica. Então, nesse sentido, Dom Jerônimo, qual a importância dos novos lecionários? A palavra de Deus, estamos agora vivendo o ano da palavra aqui na nossa arquidiocese, então qual é a proposta que o Concílio faz para o uso da palavra de Deus nos livros reformados? A redescoberta, gente, realmente se trata de redescoberta da Sagrada Escritura feita pelo Concílio. Eu me convenço, cada vez que eu estudo, que eu leio, eu me convenço sempre mais. Foi a maior descoberta, ou a maior redescoberta da Igreja nos últimos tempos. Esqueçam tudo, tudo, mas pensem nisso. A Igreja redescobriu a palavra Glauber quando eu penso que os meus pais nasceram católicos, né? Cresceram católicos, se casaram como católicos, praticaram todos os sacramentos
e só vieram escutar a palavra de Deus, quando estavam na meia ou na boa idade. Pensem nisso, gente. Os nossos avós nunca ouviram a palavra de Deus na igreja. Nunca. Nós construímos um catolicismo sem a palavra de Deus. Imaginem o dano espiritual para a vida dos batizados. Então, o princípio do concílio de restituir a palavra de Deus ao povo de Deus, mas não restituí-la de modo mesquinho ou de uma dieta. Ultimamente eu gostei disso, pelo amor de Deus, sem querer, né, ofender ninguém, mas uma dieta vegana da palavra de Deus. Nós vivemos por quase 1000 anos uma dieta vegana da palavra de Deus, quando a palavra de Deus é sinônimo de abundância, né? A imagem do Apocalipse de banquete, de núpcias do Cordeiro, de festa. Então, a abundância da palavra de Deus, a variedade de palavra de Deus, a possibilidade de proclamação da palavra de Deus, a palavra de Deus que permeia os cânticos, os hinos, as orações, as preces, né? Tudo é palavra de Deus, né? Ou seja, Jesus Cristo que se encarna, e aí se recupera a procissão de entrada com o evangeliário, né? Se recupera a procissão para a proclamação do evangeliário, se recupera então a incensação, as 2 velas ou mais para acompanhar o evangeliário, se recupera o beijo do evangeliário, aquele, né, o começo. Então, o livro mais importante da liturgia é o evangeliário. É ele que é incensado, é ele que é beijado, né? Porque é a presença de Cristo, palavra de Deus. Então, redescobrir o lecionário é de fundamental importância. Não só o lecionário da missa, né? Que é outra coisa maravilhosa do concílio. Não existe atualmente na Igreja Católica Apostólica Romana, não existe um sacramento ou um sacramental que seja celebrado sem uma liturgia da palavra. Até para benzer uma imagem, no ritual de bênçãos, se prevê uma liturgia da palavra. Ou seja, leitura da palavra de Deus, né? Homilia, preces. Nada sem a palavra de Deus. A lógica interna é perfeita. A palavra de Deus narra o mistério pascal. E o sacramento ou o sacramental atua o mistério pascal na vida do crente. Exatamente. Dom, nós temos aqui um comentário que a Kátia Pezin acabou de fazer. Ela disse que a mãe dela falou que o povo adorou o Concílio Vaticano II porque eles não entendiam o latim. Então, vai exatamente naquilo que o senhor estava dizendo, a redescoberta da palavra de Deus foi muito importante na vida da nossa igreja. Nós temos ainda, Dom Jerônimo, um comentário feito pelo Lucas Barbosa, uma pergunta. Ele é seminarista lá da Diocese de Garanhuns, do Seminário Maior de Santo Agostinho, fica aí em Olinda. Ele pergunta, Dom Jerônimo, como conciliar o itinerário de iniciação à vida cristã com a celebração litúrgica, uma vez que existem em muitas comunidades uma separação entre catequese e celebração? Primeiro eu quero saudar Kátia Pezinha, uma grande amiga, arquiteta sacra, arquiteta assim, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? Especialista nisso, aprofundou especialmente o tema do ambão, trabalhou comigo no seu TCC de especialização em arquitetura e arte sacra, tem feito um trabalho. Eu sou
fã número 1 de carteirinha dela, ela sabe disso. Isso que ela está dizendo confirma realmente essa dinâmica. Com relação ao processo de iniciação, esse itinerário, a vida cristã, o rito de iniciação cristã de adultos, o RICA, restituiu à igreja, sempre nessa dinâmica de voltar às fontes, uma grande verdade, né? Uma grande verdade da igreja, como nós encontramos na tradição apostólica de Hipólito, né? A mesma que contém a antiga oração de ordenação do bispo, restaurada pelo Concílio Vaticano II, o pressuposto de que não existe iniciação à vida cristã sem celebração litúrgica. É impossível. A forma de iniciar a vida cristã é através da liturgia. Não se inicia a vida cristã através de um conhecimento catequístico. Se inicia a vida cristã através de um longo processo chamado de pré-catecumenato, catecumenato, e esse catecumenato, que quer dizer, né, período de escuta da palavra, é feito de celebrações litúrgicas da palavra de Deus, né, de exorcismos, de bênçãos, né, porque é assim que se introduz na vida divina, é através da celebração litúrgica. Pré-catecumenato, catecumenato, tempo de iluminação e purificação, celebração dos mistérios e tempo da mistagogia. Isso tudo é um grande rito, é uma grande celebração litúrgica. Infelizmente, como disse, o concílio aconteceu há pouco mais de 50 anos. Nós ainda não entramos na dinâmica, na mentalidade do concílio. Então, muitas comunidades têm ainda muita dificuldade de entender a catequese como um percurso que deve necessariamente caminhar de mãos dadas com a liturgia, com o rito, né? Mas também nós encontramos muitas comunidades que já despertaram para essa dinâmica de uma catequese toda catecumenal. E o percurso que a catequese tem feito é um percurso interessante. Nós passamos de um catecismo de perguntas e respostas, modelo São Pio X, por caridade, com toda a sua eficiência, era eficiente, né? De um ponto de vista muito eficiente. Passamos à chamada catequese renovada, em que entrou de cheio a palavra de Deus na catequese renovada, e agora nós precisamos descobrir a catequese como forma de iniciação ao mistério. Uma catequese de cunho mistagógica, catecumenal. Muito bem. Dom Jerônimo, Kátia está respondendo aqui a sua colocação, dizendo que é uma honra ser aluna sua. E aí estendemos também todos os outros alunos, né? Eu acho que é muito comum isso de todos, sentir essa honra de ser seu aluno. Todo mundo que está aqui participando da live hoje, muita gente está comentando, dando os parabéns, falando como está sendo bom lhe ouvir. Mas aí, antes da gente partir para a finalização com a última pergunta, eu gostaria de avisar a todos que estão participando aqui da nossa live que, ao final deste momento aqui de perguntas e respostas feitas com o Dom Jerônimo, nós vamos realizar um sorteio promovido, então, em parceria com a Livraria Paulus, daqui de João Pessoa. Vamos sortear hoje algumas cópias do moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes. Então, se você quer ganhar, pode, então, se inscrever no link que foi colocado aqui no chat. Vamos sortear também uma cópia da Nova Bíblia Pastoral, tá bom? Então, se você quiser participar, hoje tem 5 sorteios. Se você quiser ganhar algum desses links aí em parceria com a Livraria Paulus, é só fazer a sua inscrição no link que está sendo colocado no chat mais uma vez, tá bom? Por fim, então, para a gente encerrar essa nossa noite de reflexão,
Gostaria de perguntar ao senhor, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium, ela tocou em todos os aspectos que dizem respeito à liturgia. Um deles é o templo. Nós vimos, o senhor comentou que a noção de igreja se tornou agora o povo de Deus. Então, como é que nós podemos conciliar as construções? Por exemplo, há um movimento de agora reconstruir igrejas segundo os antigos padrões. Como é que a gente pode conciliar essas nossas construções com essas novas orientações emanadas pelo Concílio Vaticano II na sua Constituição Sacrosanctum Concilium? Glauber, eu tenho quase certeza que essa pergunta é sua. Exigiria um discurso muito amplo. Certo? Exigiria um discurso muito amplo, o discurso da arquitetura. Eu vou tentar sintetizar a partir de uma palavra que eu tinha pensado que seria a minha palavra final hoje, sabe? Você falou dos meus alunos aí de João Pessoa, também os meus alunos aqui do Recife. Os meus alunos sabem que, como eu disse no começo, eu sou liturgista, é a minha área de pesquisa. Mas já faz alguns anos, acho 4, 5 anos, que eu tenho ensinado teologia patrística, né? Acho que você foi meu aluno de teologia patrística, né? E como é uma disciplina nova, não é na minha área, a gente aprende sempre. E a cada ano a gente vai aprendendo mais. Esse ano tem me chamado a atenção uma coisa, é que a igreja, ela sempre mudou a sua linguagem de acordo com a necessidade do momento. Então, num tempo, imediatamente depois dos apóstolos, ela tinha uma linguagem toda voltada para o problema da sucessão apostólica. Era a linguagem usada pelos padres apostólicos. Quando o mundo em torno daquela realidade de igreja começou a questionar a vida dos cristãos, né? Tanto os judeus quanto as perseguições, a igreja mudou completamente de discurso e começou a falar a língua do mundo externo, né? Aí surge a literatura dos padres apologistas, que mantém um fio condutor, mas se distancia da linguagem, dos objetivos dos padres apostólicos, né? A diferença de um século para outro. Quando, a partir de 313, Constantino, né, libera a religião cristã e depois ela se torna em 380 a religião oficial do Estado, mais uma vez, a igreja, mantendo seu fio condutor, abandona a linguagem dos padres apostólicos, dos padres, né, apologistas, e começa um outro tipo de linguagem que é para dialogar exatamente com o seu entorno. Ou seja, a tradição tem nos ensinado que a teologia e que a verdadeira tradição não é a manutenção de uma linguagem do passado, mas é a manutenção de uma verdade que é dita usando a linguagem que o mundo que está em torno da igreja no presente consegue entender. Então, a mesma coisa nós podemos aplicar para a arquitetura. O verdadeiro templo não são as paredes. O concílio descobriu isso. O verdadeiro templo é o povo de Deus. As paredes são a casa, constituem a casa onde o povo de Deus habita. Também o povo de Deus, o concílio recupera a imagem de corpo, não é, de São Paulo. O povo de Deus é o corpo de Cristo. As paredes constituem, então, a roupa que veste o corpo. Ora, não é o corpo que se adapta à roupa, é a roupa que se adapta ao corpo. Né? Imaginem, eu, desse tamanho, se for comprar uma calça de uma criança de 2 anos de idade, como é que eu vou adaptar o meu corpo àquela calça?
aquela calça já passou a minha fase de usá-la, né? Então, o que determina a arquitetura, que nós não chamamos mais templo, porque o templo é o povo de Deus, nós chamamos a arquitetura sacra, o espaço litúrgico, o espaço celebrativo. O que determina o espaço celebrativo é o corpo que habita o espaço, ou seja, o rito, são os movimentos, né? A dinâmica ritual é o que determina a construção. Não pode ser a construção a determinar o rito, porque não é a roupa que determina o corpo, mas é o corpo que determina a roupa. Em todos os sentidos. Por exemplo, eu não posso usar lã aqui no Nordeste, porque lã aqui no Nordeste cozinha. Como também as meninas estão desaconselhadas de usar blusinha de alça no inverno europeu, porque blusinha de alça no inverno europeu mata. Entendeu? Então, assim, é ilógico, é ilógico, é falta de noção. Eu estou evitando dizer a palavra burrice. Né? Estou evitando. É falta de noção, é falta de consciência, é falta de simancol, é falta de tudo. Querer construir uma igreja segundo o modelo dos anos 30 ou 50, quando o corpo que habita aquela roupa mudou consideravelmente. Eu não posso vestir, por mais que eu ame, minha mãe guarda lá, assim, com o maior cuidado, a fita da cruzada eucarística que eu recebi quando eu tinha 6 anos. Eu não entro mais naquela fita, passa o pescoço. E olha que quando eu tinha 6 anos, ela pendia do meu ombro, assim, parecia uma estola diaconal, amarelinha, com uma cruzinha azul. Mas eu não tenho mais 6 anos de idade, eu não entro mais naquela. Entendeu, Glauber? Então, é falta de noção, até de. Os meus alunos sabem muito bem que eu digo que a cabeça foi feita não para separar as orelhas, né? Mas Deus nos deu para que a gente pense. E quando a gente trata das coisas de Deus, aí é sim que a gente precisa raciocinar como gente, porque Ele nos criou assim. Muito bem, Dom Jerônimo, muito obrigado. Como sempre, o senhor muito cirúrgico nas suas colocações. Gostaria ainda de destacar aqui alguns comentários, algumas pessoas que estão participando de nossa arquidiocese. O diácono Vanderlan, que é do Centro de Estudos Acadêmicos aqui, Imaculada Conceição, está dizendo: Dom Jerônimo, parabéns, uma noite com contribuições para melhor viver e celebrar o mistério pascal. Também deixamos aqui uma mensagem feita pelo diácono José Gomes, que é também conhecido do senhor Oblato, né? Do Irmão Mosteiro. Basílio, irmão Irmão Basílio. Basílio. Um Exatamente. grande amigo, grande amigo. Exato. São muitos os comentários. O diácono Arnaldo também deixa aqui seu boa noite e seu parabéns ao senhor Dom Jerônimo e a todos os outros. Vou falar em nome, então, da nossa pastoral de liturgia, mas acredito que, em nome de todas as pessoas que nos acompanham, é sempre muito bom lhe ouvir. Eu já lhe disse, eu sempre digo isso, né? A gente poderia passar a noite toda aqui ouvindo o senhor e a gente não se cansaria. É sempre uma metodologia, um método muito interessante e eu tenho certeza que o nosso povo hoje cresceu muito na formação litúrgica a partir dessa compreensão da reforma feita no Concílio Vaticano II e hoje compreendendo um pouco mais o desejo do Papa Francisco ao promulgar, ao escrever, ao publicar esse seu moto próprio chamado Traditionis Custodes. Antes da gente dar a palavra final para o Dom Jerônimo e pedir também que ele nos dê a bênção de encerramento, gostaria de agora realizar com vocês o sorteio, né? Acredito que várias pessoas aqui deixaram fizeram a sua inscrição e agora eu espero receber aqui em alguns instantes os nomes que eu ainda não recebi. Vou só pedir aqui ao nosso ajudante, Euclides.
que está organizando essa nossa live de hoje, para que ele faça, então, a divulgação dos nomes para a gente. E enquanto ele me envia os nomes que foram sorteados, passo então a palavra para Dom Jerônimo, sua palavra final, nesse nosso terceiro encontro do minicurso Tradiciones Custodes. Como palavra final, é uma palavra de agradecimento pelo convite, me sinto muito honrado. Também uma palavra de encorajamento, especialmente ao padre Liginaldo, que teve essa iniciativa, né? Inclusive envolvendo alguém que está lá do outro lado do mundo, né? Assim, isso é necessário à formação do povo de Deus. E o meu desejo é que nós passemos a entrar na celebração litúrgica com todos os sentidos bem abertos, sabe, Glauber? Para a gente tomar consciência do que a gente está escutando e tomar consciência do que a gente está celebrando e transformar isso em vida. Isso é uma palavra que nós encontramos no rito de ordenação presbiteral, né? Quando o bispo entrega o cálice, a patena ao recém-ordenado, ele diz, né? Procura, mais ou menos assim, procura crer naquilo que celebra e procura viver de acordo com aquilo que você vai celebrar. Esse é o desejo para todos nós que amamos a liturgia, que nós possamos respirar dela, nos alimentar dela, beber dela, viver dela, porque de fato ela é o cume e o centro, a fonte de toda a vida da igreja. Muito obrigado, Dom Jerônimo. Vou agora anunciar os ganhadores do nosso sorteio. Já recebi aqui. Vamos primeiro avisar, então, quais são os ganhadores, os 4 ganhadores da publicação do moto próprio, Tradiciones Custodes. A partir de amanhã, vocês já podem ir buscar o kit lá na livraria Paulus, aqui de João Pessoa, que fica na rua Peregrino de Carvalho, perto da Igreja da Misericórdia, aqui no centro da cidade. A nossa primeira vencedora foi Rosângela de Araújo, da paróquia Santíssima Trindade, aqui no Valentina. Os 4 primeiros nomes serão aqueles que ganharam a cópia da Tradiciones Custodes. E a última pessoa, a Bíblia Pastoral. Então, Rosângela, você já pode buscar amanhã, então, sua cópia da Tradiciones Custodes. Também a segunda vencedora foi Elba Cristina Santos de Almeida, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. O terceiro sorteado foi Otaviano Alcântara, da paróquia São Pedro Pescador. A quarta vencedora foi Simone Cavalcante, da paróquia Menino Jesus de Praga. E, por fim, a vencedora da Bíblia foi Verônica Moura Ramos Madruga, da paróquia São José, no José Américo. Somente dizendo mais uma vez, para registrar, Rosângela de Araújo, da paróquia Santíssima Trindade Valentina, Elba Cristina Santos de Almeida, paróquia Sagrado Coração de Jesus, Otaviano Alcântara, da paróquia São Pedro Pescador, Simone Cavalcante, da paróquia Menino Jesus de Praga, e a Bíblia fica com Verônica Moura Ramos Madruga, da paróquia São José, no José Américo. E assim a gente vai concluindo esse nosso minicurso. Gostaria de, em nome do Padre Liginaldo e de toda a nossa pastoral de liturgia, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao Dom Jerônimo, que se dispôs a, nessa noite, nos brindar com essa belíssima reflexão sobre o motu próprio do Papa e também essa visão mais ampla sobre a reforma litúrgica. Dom Jerônimo, que o Senhor o abençoe e o guarde, para que possa sempre e cada vez mais nos ajudar nesse caminho de formação litúrgica, o Senhor que já nos ajuda tanto aqui no nosso seminário, quanto em todo o nosso país. Então, a nossa gratidão pela sua participação
Um agradecimento especial também aos nossos parceiros, o Centro de Estudos Teológicos, Seminário Imaculada Conceição e também a Livraria Paulus, daqui de João Pessoa. E de modo especial, o meu agradecimento a todos vocês que participaram conosco desses 3 dias de minicurso. Se vocês gostaram dessa iniciativa da nossa pastoral, por favor, deixe registrado aqui e que, se Deus quiser, em breve nós vamos realizar outros minicursos. São tantos os temas. A liturgia, a reforma litúrgica foi muito vasta. Então, tem muito aquilo para refletirmos juntos, tá certo? Então, de modo especial a você que esteve conosco, o nosso agradecimento. E agora, por fim, para concluir esse nosso terceiro encontro do minicurso Traditionis Custodes, vamos receber a bênção de Deus que Dom Jerônimo vai nos dar nesse momento. Está sem som, Dom Jerônimo. O microfone está desligado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Amém. Amém. O Senhor levante sobre ti o seu rosto. O Senhor vos dê a sua paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora das Neves, rogai por nós. Fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação e nos vemos em breve nas próximas atividades que a nossa arquidiocese vai realizar. Fique ligado conosco, acompanhe as redes sociais da nossa arquidiocese. Tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe.